Olá a todos, eu sou o Dr. Diogo Bastos, oncologista clínico especialista em tumores geniturinários, e tenho aqui comigo os doutores Daniel Girardi, oncologista clínico, também especialista em tumores urológicos e coordenador do Centro de Oncologia do Sírio-Libanês em Brasília, e a doutora Brenda Gomes, oncologista especialista em tumores gastrointestinais do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. E nós vamos discutir uma pauta muito interessante que foi amplamente debatida no Congresso Americano de Oncologia Clínica em 2024, que é o reparo do DNA e estratégias de tratamento, de atualização de tratamento oncológico com foco em lesar, em danificar o DNA da célula tumoral de forma irreversível, para que a gente consiga então avançar e ter resultados de tratamento melhores para os nossos pacientes diagnosticados com câncer. Então, é um prazer estar aqui com vocês, Daniel e Brenda. Então, nas discussões, né, esse é um tema muito atual sobre a via de reparo do DNA. E nós sabemos que alguns pacientes têm nos seus tumores ou no seu próprio DNA alterações que tornam essas células mais frágeis, vamos dizer assim, para alguns tipos de ataques específicos com novos tratamentos. E uma parcela desses pacientes, eles já nascem com essas alterações no DNA, são as chamadas síndromes genéticas de predisposição ao câncer. Nós sabemos que essas pessoas têm o maior risco de terem alguns tipos de câncer. Por outro lado, dependendo do tipo de alteração do DNA, isso também pode representar uma fragilidade da doença para terapias específicas, seja imunoterapia, seja terapia com medicamentos chamados inibidores de PARP, que é uma enzima que é responsável por tentar reparar esses danos que ocorrem no DNA da célula tumoral. Eu queria pedir, Daniel, se você puder explicar para quem está nos ouvindo o que é esse sistema de reparo de DNA e como que ele funciona na medida que a gente faz um tratamento para lesar o DNA. Quer dizer, esses tratamentos para lesar o DNA visam matar a célula, entretanto, essa célula tem esse mecanismo para reparar o DNA e não deixar isso acontecer. Se você puder explicar para a gente melhor como que é esse mecanismo e como que os novos tratamentos podem explorar melhor essa fragilidade. Perfeito, Diogo. Obrigado aqui pelo convite de estar participando do podcast. Dá um alô para a Brenda também, que está participando aqui. Esse é um tema bastante interessante e, para explicar rapidamente, a gente sabe que cada célula do nosso corpo tem no seu interior o DNA, que comanda basicamente tudo que a célula faz. E a gente sabe que esse DNA, por vários motivos, ele pode ir sofrendo mutações ao longo do caminho e no processo ali de duplicação dessas células e duplicação do DNA podem surgir falhas nesse processo de duplicação e mutações que ocorrem ao longo da jornada dessa célula e da vida do paciente como um todo. E existe uma série de mecanismos dentro da célula que tem como objetivo reparar essas alterações que acontecem no DNA, seja na duplicação ou não, que são os chamados mecanismos de reparo do DNA. É algo bastante complexo, já envolveu muitos estudos esses mecanismos de reparo do DNA, que são basicamente compostos por genes e proteínas, que têm como função manter o DNA na sua plenitude, para que ele consiga desempenhar ali o seu papel e controlar, né, todas as funções celulares. Então são proteínas que vão estar ali como se fosse monitorando e corrigindo qualquer falha que aconteça no DNA. Como o Diogo falou, alguns tumores podem desenvolver alterações nesses genes e proteínas que fazem o reparo do DNA, fazendo com que isso seja, inclusive, um mecanismo de transformar aquela célula numa célula tumoral, na medida em que a falha do sistema de reparo do DNA permite que essas alterações vão ocorrendo, essas mutações vão ocorrendo, levando ao aparecimento do câncer. Essas mutações ou essas alterações no reparo do DNA podem ser adquiridas ao longo da vida e ter um surgimento do câncer naquele paciente, ou como o Diogo falou, elas podem ser herdadas, que são as síndromes hereditárias, ou seja, a pessoa já nasce com aquela mutação, já nasce com aquela alteração, que vai levar a um mecanismo ineficiente de reparo do DNA e que acaba favorecendo o aparecimento de tumores.
Então, isso é interessante para a gente entender como que aparecem, né, os tumores, é uma das explicações de por que que nasce um tumor ou um câncer numa pessoa. Então, a deficiência dessas enzimas ou células ou proteínas de reparo do DNA que estão falhas e permitem o acúmulo de mutações. E a gente, entendendo esse mecanismo, conseguiu ser capaz também de elaborar tratamentos que atuem justamente nisso. Porque assim como a deficiência do reparo do DNA pode levar ao aparecimento do câncer, se você ataca mais ainda esse processo de reparo do DNA, você pode levar a falhas tão importantes do DNA que a célula morre, incluindo a célula tumoral. Então foram desenvolvidos alguns tratamentos, como o Diogo mencionou, que são os inibidores da PARP e a imunoterapia, que vão atuar justamente naquelas células tumorais que se originaram de defeitos do reparo do DNA, que por conta disso viraram células tumorais, mas que tem essa fragilidade de ter ali um DNA que não está sendo reparado adequadamente. Então, você adicionar alguma medicação que provoque um dano nesse DNA suficientemente grande para matar a célula tumoral, isso acaba servindo também como uma terapia. Entre essas terapias estão os inibidores da PARP, onde eu justamente faço isso, eu já tenho uma célula, então, que não repara ou não conserta adequadamente o seu DNA, através de deficiências de uma ou mais proteínas que fazem esse reparo do DNA, e aí eu lanço mão de medicações que vão estar inibindo outras proteínas de reparo do DNA, como a PARP, por exemplo, levando a um dano que seja suficientemente grande e acabe provocando a morte daquela célula tumoral. Então aí a gente consegue entender um pouquinho o conceito do porquê que essas enzimas são importantes no aparecimento do câncer, quando elas não funcionam adequadamente, e a gente consegue utilizar isso até para combater a doença depois que ela aparece, através desses inibidores da PARP que acabam por usar, né, esse defeito do reparo do DNA a favor do combate ao câncer. E a gente já tem essas medicações disponíveis na prática clínica, tanto para câncer de mama, quanto para câncer de próstata, por exemplo, quando a gente está falando especificamente dos inibidores da PARP. Mas a gente tem outros mecanismos também que a gente pode atacar esse defeito do reparo do DNA para combater o câncer, como, por exemplo, a imunoterapia, que funciona muito bem com alguns pacientes que têm justamente falhas nesse reparo do DNA. E acho que a Brenda pode comentar um pouquinho, Brenda, como é que funciona, então, a imunoterapia no contexto de pacientes com falhas em algumas vias de reparo do DNA. Obrigada, Diogo, Girardi, pelo convite. É uma oportunidade boa da gente estar aqui junto para ajudar os nossos pacientes a entenderem melhor as doenças e às vezes amigos e familiares que são interessados no assunto, né? É interessante lembrar que a gente tem um corpo muito perfeito, né? Então, quanto mais a gente se aprofunda nesse sistema, a gente vê quantos mecanismos que acontecem para tudo dar certo com o nosso corpo, com a nossa saúde. E especificamente essa via de reparo do DNA é uma via que tem vários pontos de checagem. E desses pontos é o que acontece numa condição que alguém pode ouvir falar, que são instabilidade de microsatélite, deficiência do sistema de reparo do DNA por essa via dos tumores gastrointestinais, que são mais frequentes. O que a gente tem? Durante esse momento de checagem, quando a nossa célula vai gerar uma célula filha, que ela vai duplicar o DNA, todo o nosso código genético dentro dessa célula, ele é copiado para formar uma nova célula. Algumas pessoas nascem com um defeito numa dessas proteínas de reparo que a gente chama, que não é dessa via de inibidor da PARP, é um outro mecanismo, e acaba que essa correção do DNA fica tão defeituosa que as células filhotes vão gerando outros filhos e netos, vamos dizer, algumas gerações de células com erros de
tradução, de cópia dessas letrinhas que compõem o nosso código genético, vamos assim dizer, né? E isso traz, num determinado momento, um grupo de células que já são doentes, que são o câncer do paciente, mas elas traduzem umas proteínas tão erradas, vamos dizer assim, que o nosso sistema imunológico começa a ser ativado para tentar combater essas células erradas. Só que o tumor, ele desenvolve também um mecanismo de, como se fosse camuflar do nosso próprio sistema imunológico, que permite para esses pacientes manterem a doença crescendo ali no seu organismo. E como é que funciona a imunoterapia nesses pacientes? Então, eu tenho células muito aberrantes, cheias de proteínas erradas por conta da condição daquele tumor, mas também com uma capacidade de ficar invisíveis, vamos dizer assim, porque elas usam uma roupa camuflada, vamos dizer, né? Então, elas bloqueiam as células imunológicas que estão tentando combater a doença. E é aí que funciona a imunoterapia. Então, a imunoterapia faz um efeito de desbloquear o bloqueio que a célula tumoral gerou. E ela não mata diretamente as células como faz a quimioterapia. Ela simplesmente expõe essas células altamente danificadas, que não foram danificadas num ponto que elas produziram a própria morte, como o Daniel comentou, que é uma das formas, mas elas estão cheias de erros. E aí, com a imunoterapia, as células de defesa desse paciente combatem essas células cheias de erro. E isso pode produzir respostas muito interessantes, como um estudo que foi atualizado nesse congresso da ASCO para pacientes com câncer do reto, né, que é o finalzinho do intestino, próximo do esfíncter anal, e pacientes que foram selecionados com deficiência dessas enzimas de reparo. E esses são pacientes geralmente jovens, de uma idade mais jovem, e que a cirurgia é curativa, mas ela gera uma amputação, né, dessa estrutura muito importante que é o esfíncter anal, que controla a nossa evacuação. E essa costuma ser uma cirurgia muito importante para esses pacientes, ela causa muita mudança no estilo de vida. E esse estudo buscou pacientes com esses tumores de reto e com essa deficiência da via. E os pacientes tiveram 100% de taxa de resposta. Nenhum paciente sofreu rádio ou quimioterapia, que são armas que a gente usa para os demais tumores de reto que não têm essa condição, e nenhum paciente foi para cirurgia. E isso já com mais de 2 anos de acompanhamento. Então, a gente pode considerar que esses pacientes estão curados. O tempo vai dizer, mas os resultados são muito animadores. E é também importante a gente lembrar que nem todos esses pacientes nascem com essa condição. O tumor pode desenvolver por questões de exposição ao ambiente, como o Daniel já comentou, por exemplo, o tabagismo, que bloqueia um desses genes de reparo, e aí o tumor do paciente nasce com essa condição que a gente chama instabilidade de microsatélite. Pode acontecer nos tumores de estômago, pode acontecer nos tumores até de pâncreas, que também é uma doença difícil de tratar. Muito bem, Brenda. Muito bem, Daniel. Muito interessante essa discussão. Então, realmente, quer dizer, houve um caminho muito longo percorrido, né? Nessa sessão do debate sobre o reparo de DNA, foi discutido o caminho muito longo, né? De décadas atrás, na verdade, século passado, né? Onde tudo começou a partir de observação de indivíduos que tinham famílias com mais risco de câncer, depois da identificação dessas alterações genéticas. Como vocês mencionaram, tem pessoas que já nascem com essas alterações, mas tem pessoas que não têm essas alterações, mas o próprio tumor, quando se desenvolve, pode adquirir essas fragilidades. Eu queria deixar uma mensagem que o importante, na verdade, é que essas alterações, elas precisam ser pesquisadas. Então, o paciente que tem o diagnóstico de um câncer, dependendo do tipo do câncer e da situação e do cenário que ele se encontra em relação ao tratamento, existe indicação de fazer teste genético. Algumas vezes para fazer o teste para avaliar o DNA da própria pessoa, que é o DNA herdado, hereditário, quanto o DNA do tumor, através da pesquisa no tecido da biópsia, etc. E que, na verdade, a gente só descobre essas alterações fazendo os testes.
E dependendo do tipo de câncer, essas alterações podem ser mais ou menos frequentes, mas que de fato esses resultados podem impactar tanto em aconselhamento familiar de prevenção, quanto nos diversos tratamentos que aqui foram discutidos, né? Então, o Daniel, por exemplo, usou o exemplo do câncer de próstata com algumas alterações genéticas para tratamentos específicos que são identificados, que são prescritos na identificação dessas alterações pelo teste genético. E a doutora Brenda mencionou o papel importante da imunoterapia nos pacientes que também, através de testes no seu DNA ou no DNA do tumor, acabam descobrindo essa outra fragilidade genética chamada de instabilidade de microsatélites. Então, com isso, de fato, avanços muito significativos têm sido observados nas diversas áreas, né, e frentes terapêuticas contra o câncer. O reparo de DNA, essa via é uma das frentes de desenvolvimento, existem várias outras que foram discutidas no Congresso ASCO 2024 e que serão e estão sendo tratadas em outros podcasts aqui do nosso canal Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Então, com isso, doutora Brenda, doutor Daniel, quero agradecer a sua contribuição para o episódio de hoje aqui no canal Oncologia, sobre esse papel crítico do reparo do DNA no tratamento dos nossos pacientes. Então, com isso, queria agradecer a vocês, queria agradecer ao Hospital Sírio-Libanês pelo espaço e, mais importante, agradecer a quem está nos ouvindo pelo interesse. Um abraço. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos.